Bem, hoje eu quero mostrar as alterações que eu fiz na minha cafeteira usando um Arduino. A minha cafeteira é essa daqui, uma Espressione Café Roma Deluxe. E ela é uma cafeteira que tem alguns itens que me chamaram a atenção com relação à qualidade, que é, por exemplo, esse porta-filtro aqui. Ele é todo em latão, né? Pesado pra caramba. Isso daqui garante que a extração ele vai manter a temperatura na hora de passar. Então assim, ela aparentemente tem um moedor integrado também, né? E aparentemente eu achei que fosse uma cafeteira muito boa. Ela não deixa de ser, mas eu precisei fazer umas alterações aqui para ela ficar boa, né? E vamos mostrar aqui o que eu fiz para poder melhorar ela. O primeiro café que eu tomei ficava com gosto de queimado. E assim, a vantagem que essa cafeteira tem é que ela tem um controle de temperatura aqui. Controle não, tem um termômetro. E aí no termômetro eu percebi que ele mantinha sempre a temperatura entre 95 e 100 graus, que é muito alto e queima o café. O ideal seria deixar entre 90 e 95. Dentro dessa faixa você vai tirar um café expresso bom. Então o que eu fiz? Peraí, vamos explicar como que ela funciona. Esses termostatos aqui, ó, isso aqui é semelhante ao que se tem em micro-ondas, por exemplo. Ó. Esse daqui ele é totalmente mecânico. Chegou a temperatura que ele indica lá, ele corta, ele cai a ligação. Então assim, chegava em 95 graus ele continuava ligado. Chegou em 100 ele desliga. Aí ele vai baixando a temperatura, chegou em 95 ele religa de novo. E aí esquenta até chegar no 100. Então assim, isso daqui tá errado, porque não deveria ser 95. Deveria manter entre 90 e 95. Aí assim, a cafeteira Gaja, por exemplo, que já é um nível acima, esses termostatos eles são embutidos dentro da caldeira. Então assim, se fica dentro da caldeira, primeiro que o contato, a resposta é muito mais rápida. Segundo que a qualidade do resistor é outra, né, do termostato. É um termostato que ele mantém nessa temperatura de 90 a 95. E aí o que eu fiz aqui? Isso aqui é um termistor, que é uma resistência que varia de acordo com a temperatura. E deixei ela coladinha aqui na caldeira. Então assim, ela pega o calor e vai variando de acordo com esse calor, de acordo com a temperatura. E aí assim, essa variação ela é linear. Então assim, ela é uma reta, né? Então fica fácil de você programar como que você vai fazer para controlar essa temperatura, né? Então liguei esse termistor, ele está ligado no meu Arduino. Ele vem aqui e vai ligado lá no meu Arduino Uno. Seria melhor um nano, mas era o que eu tinha e tem espaço aqui. Então liguei ele no Arduino, o Arduino pega o sinal dele e mede a resistência, e aí tem um relé aqui. Esse relé, ele está ligado diretamente aqui nessa daqui, nesse termostato aqui. Esse termostato ele acaba ficando ligado o tempo todo porque nunca vai passar da temperatura que ele corta a energia, né? Mas caso o meu Arduino falhe, né, ou passe um pouco da temperatura e chegue nos 100 graus, ele vai cortar aqui. Mas não é o que eu quero, né? Eu não quero não quero que ele desligue em nenhum momento, né? Então vamos lá. Aqui eu tive que fazer uma ligação aqui para poder ligar uma fonte do Arduino, né? Isso aqui é uma fonte desmontada e ela está ligada no Arduino alimentando. A plaquinha que vem aqui nela, ela tem 5 volts aqui. Só que qual foi o problema que eu encontrei? Eu liguei nos 5 volts dela aqui e na hora que eu ligava o Arduino, ele baixava a tensão aqui
baixava a tensão aqui essa luzinha aqui do painel que indica que liga e desliga, né? Ele chegava a cair, então desligava a cafeteira. Aí eu liguei uma resistência de 220 ohms. Na hora que eu liguei, essa luzinha ficou mais fraca. Então eu percebi que ela não tinha corrente suficiente para alimentar meu Arduino. Então por isso eu tive que colocar uma fonte externa aqui. E aí, em nenhum lugar aqui, como isso daqui ele liga, fica em standby, eu não tenho nenhum lugar aqui que é chaveado, assim, eu ligo a cafeteira, ele liga, ele faz uma ligação aí dos 110 volts que vem de fora. Desligo, desliga tudo, então assim, eu não conseguia chavear isso daí. Então tive que colocar esse botãozinho aqui para ligar e desligar meu Arduino. Vamos lá, agora vou botar ela para funcionar e a gente vai acompanhar a temperatura dela. E se der para ouvir os cliques aí, você vai ver o Arduino funcionando, ligando e desligando, né? Então vamos lá, vamos ligar aqui a cafeteira. Ó, no momento que eu ligo, ela não está esquentando nada, porque meu Arduino está desligado, isso aqui está normalmente aberto, né? Então desliguei meu Arduino, não tem corrente. Tá? Aí eu ligo aqui meu Arduino, a fonte ligou, já ligou aqui o Arduino, ligou o relé e já começou a esquentar. Vamos ver aqui a temperatura. Tem quase 40 graus, né? E uma das dificuldades que eu tive aqui na hora de programar é que assim, o tempo de resposta desse termômetro, ele é um pouquinho lento. O do termistor é mais lento ainda. Então assim, eu tive que calcular essa diferença de tempo para não me precipitar na hora de programar, né? Mas funcionou. Então assim, essa primeira inicialização até ela atingir a temperatura de 95 graus é uma programação que leva em conta esse tempo que ela precisa para atingir a temperatura e distribui em alguns intervalos de ligar e desligar, né? Até o momento agora ele tá ligado aqui, ó. Meu Arduino agora desligou. Acabou de apagar ali o relézinho, então desligou. Ó, a temperatura aqui ainda não chegou nos 95, mas eu sei que se eu deixar ele mais tempo ligado, ele vai passar dos 95 e não é isso que eu quero, né? Então ele está continuando subindo porque a resposta ainda é um pouco devagar, né? E aí assim, nesses primeiros ciclos, o que acontece? A cafeteira ela esquenta muito, ligou de novo, ó. Vamos ver lá, tá ligadinho. Desligou. Aqui ele já entrou num outro ciclo, né? Que é o ciclo que mantém ele entre 95 e 100 graus. Então ele fica ligando e desligando, né? Vou mostrar aqui, ó, o relézinho. Tá apagado, ligou. Apagou. Tá assim, esse ciclo inicial aqui que logo esse início de ele tem aquele ciclo inicial que ele faz ele chegar até os 95 e depois ele começa a entrar numa lógica que segue igual pro resto do tempo aí que é na verdade a intenção de manter entre 90 e 95. E aí assim, esse manter entre 90 e 95, no começo ele começa a ligar e desligar mais vezes o relé. Depois que a caldeira esquentou, ela distribui todo o calor pela cafeteira, toda a cafeteira pega o calor dela e aí estabiliza. Nessa hora que ele estabiliza a temperatura, ela começa a ligar e desligar assim bem de vez em quando, né? Então, ó, vamos ver aqui a temperatura. Tá em 95 graus. 95 graus. E esse início ele pode dar uma variaçãozinha assim de chegar a 96 ou baixar até no 90, né? Mas a intenção que eu fiz assim
mantém entre 92 graus e 94,5, assim, para deixar uma margenzinha de erro e não passar dos 95, porque a minha programação que eu fiz aqui é a seguinte: eu ligo, na hora que ele estabiliza a temperatura, eu ligo o relé por 4 segundos e meio. Esse é o tempo que normalmente ela precisa para variar entre 92 até 94,5. Caso esses 4 segundos e meio seja muito, no próximo ciclo de ligar, ele vai lá e diminui um pouquinho, diminui em 5%. Se, por exemplo, ele ficou abaixo, não chegou nos 95, 94 ali mais ou menos, 94, 95, ele vai lá e ajusta um pouquinho para mais, ajusta mais 5%. Então ele vai se autorregulando, né? Normalmente os 4 segundos e meio é o suficiente para mandar de 92 para 94,5, né? Mas caso aconteça de você ter um dia muito frio ou um dia muito quente e esse valor mude, né? Então a gente tem aí essa regrinha aí na lógica que evita esse problema, né? Vamos lá ver a temperatura de novo. Ó, 93, está subindo. Acabou de desligar o relé, mas ele continua subindo um pouco, né? E não vai passar dos 95. Mas é isso, pessoal. Quem quiser o código fonte disso daí, eu fico à disposição aí para passar, sem problema algum. Daria para se usar uma pecinha melhor aqui no lugar desse meu termistor, porque a resposta dele é lenta. Só que se eu contar com todas as variáveis, assim, que isso sempre vai ser lento, então não faz muita diferença, né? Porque a resistência que está aqui, ó, esse fiozinho aqui é da resistência, vem aqui e esse outro branco aqui. Então essa resistência, ela dá uma volta na caldeira e esquenta. Então assim, ela esquenta, ela transfere o calor para a caldeira transfere o calor para o termistor e aí eu tenho minha leitura. Então como eu sempre vou ter um delay aí, então para mim não importa muito se o delay é de 1 segundo ou se é de 5 segundos. Eu sempre vou ter um delay e vou ter que trabalhar com ele. Então melhor é pegar o que for mais barato mesmo. No caso é um termistor aqui, que não preciso de nenhuma shield pro meu Arduino, né? Sai bem baratinho. Então essa plaquinha minha aqui, ó, comprei ela na China, paguei R$10 nela. O relézinho eu já tinha, né? A fonte eu já tinha também. Mas assim, é uma solução relativamente barata, né? Para um problema que quem entende de café sabe o que acontece com o café quando você passa ele acima de 95 graus, né? O sabor não é legal não. Todo mundo, quem conhece de verdade o café sabe. Mas tá aí. Quem quiser pode mandar um e-mail, entre em contato aí, eu disponibilizo o código fonte. Obrigado.